única fórmula para você ficar rico. Nesta aula, literalmente, nesta aula, eu vou te mostrar uma didática, um método, uma fórmula que está aqui, que eu vou preencher com você, que é a única fórmula para você ficar rico. Independente de onde você esteja hoje, independente do que você já tenha vivido, independente de onde você quer chegar. Além disso, vou trazer também 3 ativos para você colocar. Esses 3 ativos são 2 ações e um fundo imobiliário. E aí você pode colocar 2, 3, 4, 5, não importa a quantidade, quais são eles. O que mais importa é o modelo, a didática, a fórmula que eu quero trazer para você aqui. Então, se você quer descobrir essa fórmula, fique comigo até o final do vídeo e você já sabe. Pega aí papel e caneta na mão que está na hora de mais um conteúdo aqui no canal. Eu sou o professor Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas e ainda não se inscreveu no canal, aproveite que é totalmente gratuito. Não paga nada por isso, basta tacar o dedinho aqui e inscreva-se. Tem um sininho aí de notificações, dessa maneira o YouTube avisa você quando eu publicar mais um conteúdo aqui. Se gostar do vídeo, deixa o seu like, depois passa lá nos comentários. Na descrição tem muito material gratuito para você, não custa nada baixar aí, dar uma lida e ver qual material é para você. Imagine se existisse uma única fórmula para você ficar rico, uma combinação, um método, uma didática. Eu posso afirmar para você que existe. E esta combinação dessas 3 variáveis podem ser desenvolvidas, essas habilidades podem ser desenvolvidas por você a partir de agora. Talvez você já esteja desenvolvendo uma delas, talvez esteja desenvolvendo até as 3 e não sabia. Então, a partir de agora, pega aí o seu papel e caneta na mão para a gente poder falar destas 3 habilidades. Muitas pessoas chegam aqui até o canal, entram nos meus cursos, nas redes sociais, com o único objetivo de ganhar dinheiro. Este é o resultado. O resultado, ele vem desta curva. Anderson, mas que curva é esta? Esta é a curva dos juros compostos, da famosa fórmula dos juros compostos. Lá na escola, quando você estava estudando, no ensino médio, com certeza era a matéria que o professor pulava, a matéria que o professor praticamente não via, porque era uma matéria que muitas das vezes trazia uma função exponencial, trazia uma sequência que era a sequência de Gauss, a sequência progressão geométrica, e dava trabalho, porque tinha que usar calculadora, mas se fosse colocado de uma maneira prática, em juros compostos, em dinheiro, ficaria tudo mais simples. Então, entenda que este juros composto já está presente na sociedade há milhares e milhares e milhares de anos e é exatamente ele que faz toda essa mágica acontecer. Ou seja, se você quer viver de renda, quer ser independente financeiramente, não importa, você vai precisar passar pelos juros compostos. Mas os juros compostos sozinho não vale de nada, ele não faz nada. Não adianta eu entregar para você um ativo que está rendendo 6, 7, 8, 10, 12% ao ano, ou uma ação que pode se valorizar 200% em um ano, alguma coisa do tipo. Você não vai ter sucesso se você não combinar esses 3 pontos, essas 3 variáveis, que inclusive eu os chamo de os 3 mosqueteiros. E você vai entender por que eu os chamo de os 3 mosqueteiros. O primeiro deles, e o mais importante, são os aportes. Então aqui é algo que você precisa dar muita atenção para eles. O que são os aportes? É a quantidade de dinheiro que você vai colocar todos os meses. Porque não adianta você fazer um único aporte, a não ser que seja um aporte muito alto, de acordo com o seu objetivo, e que depois você vai viver de renda. Mas, se você quer construir esta curva de juros compostos, você precisa fazer aportes todos os meses. E eu estou aqui pensando que você é uma pessoa que está na construção, recebe um salário de padrão de Brasil, uma pessoa que ainda está trabalhando, uma pessoa que tem aí
família e etc., está na construção desta jornada, então não é uma pessoa que tem uma quantidade muito elevada, um patrimônio gigantesco de dinheiro, correto? Então, esta questão do aporte, você não pode negligenciar. Este aporte, ele vem do seu salário, ele vem da sua organização financeira, ele vem de você buscar cada vez mais uma especialização naquilo que você faz e fazer melhor. Então, você precisa fazer aportes. É a única maneira de, todos os meses, você colocar mais um pouquinho de dinheiro e estes aportes vão fazer o que nós chamamos de juros sobre juros, ou seja, todos os meses você vai fazer novos aportes e esses novos aportes vão dar novos filhinhos. No começo, pode ser que você perceba que não, mas eu ganhei só 0,6, 0,7 no mês, comparado com o mês passado, mas é assim mesmo. Vem comigo e observe a curva que está se construindo. Essa curva ela começa pequenininha, olha, ela não vai crescer muito, entende? Quando vai passar o tempo vai passando, essa linha que está aqui embaixo é a linha do tempo, tá? Então, quanto mais o tempo passa, maior vai acumulando o quê? O dinheiro. Então, este gráfico aqui está o seu dinheiro, tá? O valor que está sendo acumulado. Então, o acúmulo aqui, ele acontece quando o tempo vai passando e os seus aportes, eles vão sendo aplicados a juros compostos. E para que estes aportes, eles cresçam, tem que haver um fator de crescimento. Então, o segundo ponto importante desta fórmula é o crescimento. E aí, neste crescimento, você precisa entender o seguinte, são dois crescimentos. O próprio crescimento do aporte, ele precisa acompanhar um crescimento, por exemplo, da inflação. Ele não pode, se você aportar R$100 este mês e ficar aportando R$100 todos os meses, no próximo ano, esses R$100 não terá o mesmo poder de compra que tinha R$100 de 12 meses atrás. Faz sentido para você? Então, o que você vai precisar? Colocar um aporte um pouco maior. Então, esse é o primeiro ponto do segundo pilar, que é o crescimento. Além disso, você também precisa entender que esses aportes sozinhos, eles não vão crescer. Eles precisam estar dentro de um ativo. Eu vou trazer aqui como exemplo um ativo que você pode colocar os aportes para poder crescer. Ou seja, você vai fazer um investimento. Lembrando que não tem como você fazer um crescimento de um aporte zero. Então você vai precisar ter um pouco de dinheiro, nem que seja R$1 para você colocar num CDB do Banco Sofisa, por exemplo, para que ele haja um crescimento. Este crescimento vai ser dos aportes e vai ser também dos seus ativos. Vou trazer aqui como exemplo e na descrição desse vídeo você vai ter um relatório completo desta empresa que eu vou te mostrar agora. Uma empresa que talvez você conhece, que é a WEG, uma empresa que já está aí há vários anos no Brasil. Para você ter uma ideia, esta empresa ela teve um crescimento nos últimos 12 meses, de 216%. Então, olha que interessante. Olha, 216%. Significa que o pilar de crescimento do seu aporte há 12 meses atrás foi feito pelo ativo caso você tivesse investido na WEG. Professor, eu tenho uma outra empresa, eu tenho um outro ativo, eu tenho Tesouro Direto, eu tenho CDB. Não tem problema, eu estou dando aqui um exemplo didático para você. Esta fórmula, ela é única, não importa, você vai mudar os ativos, porque daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, os ativos mudam. As fórmulas, não. John Napier, lá atrás, no século XVII, já fez o desenho desta fórmula. Gauss, que foi um menino com 7 anos de idade, que foi um matemático que fez o primeiro desenvolvimento da fórmula da progressão geométrica, descobriu esta fórmula aos 7 aninhos de idade,
quando ele encontrou um erro na folha de pagamento dos funcionários do pai. Então, isso aqui, na matemática, já é, do século passado, de séculos, né, de vários séculos anteriores. O que a gente precisa fazer? Utilizar este conhecimento, colocar no nosso momento atual e projetar o nosso futuro. Então entenda que eu vou colocar mais 2 ativos aqui para você e nós vamos correlacionar com este terceiro ponto aqui e entender como esses 3 mosqueteiros vão funcionar para o seu bolso para que seja uma única fórmula. Anderson, mas depois eu posso colocar algumas outras coisinhas? Pode colocar alguns peduncalhos aqui, colocar algumas firulinhas ali? Pode, mas estas 3 variáveis funcionam para que você tenha o seu objetivo alcançado lá na frente. Ou seja, você vai começar a fazer aportes, tranquilo? Agora, esses aportes precisam crescer numa determinada velocidade. Escolhemos a VEG aqui, só de exemplo didático, poderia ser qualquer uma outra. Ela está crescendo a 216. Uau! Mas todas crescem desse jeito? Não. Vou te mostrar outras que não crescem. Para você ter uma ideia, claro que eu tenho que te mostrar que tem empresa que cresce muito, tem empresa que cresce no negativo. Uma outra empresa aqui, continuando com um exemplo para você, uma empresa da área de telecom, tá? Uma empresa que inclusive eu já falei dela aqui, que é a Telefônica, a Vivo. Ela cresceu nos últimos 12 meses apenas 2,11%. Então o crescimento dela foi um crescimento pequeno. Por isso que você precisa diversificar o seu crescimento, porque nesta parte do crescimento, o que envolve? Envolve uma coisa chamada de risco. Professor, o meu perfil é moderado, eu estou começando agora. Então você pode colocar ativos, por exemplo, como de renda fixa. E o crescimento, ele vai com o tempo, você vai diversificando e mudando para outros ativos e mudando de perfil. Legal? Bom, nós já temos aqui 2 dos 3 mosqueteiros e vamos preencher daqui um pouquinho um outro ativo aqui embaixo. Então agora vamos pensar nesta terceira variável, no terceiro mosqueteiro para que esta fórmula verdadeiramente ela funcione. Qual que é o melhor dos mundos para que você faça o dinheiro trabalhar para você? É que quando você estiver dormindo, quando você estiver descansando, quando você parar de trabalhar, o dinheiro continue trabalhando para você. E nós chamamos isso dentro do mundo das finanças de dividendos, tá? Dividendos. Poderíamos chamar de juros sobre o capital próprio, poderíamos chamar de cupons, mas vamos chamar de dividendos. Entenda-se como aluguéis, entenda-se aí como aquilo que vai cair de renda passiva para você. Poderíamos ter várias terminologias, mas completamos as 3 variáveis, os 3 mosqueteiros desta fórmula para você. Pare um pouquinho, faça esse desenho no seu caderno para você começar a pensar junto comigo. Independente de quanto dinheiro você tenha hoje, independente de como está a sua estratégia, você precisa trabalhar, não tem outra forma, você precisa gerar dinheiro através do seu conhecimento, da sua inteligência, do seu trabalho. Esse trabalho vai gerar alguns aportes, R$1, R$10, 100, 1.000, não sei qual a sua estratégia. Você vai fazer aportes e vai guardar esse dinheiro. Esse dinheiro, ele precisa crescer. A única maneira dele crescer é correndo risco. A única maneira de você colocar mais aportes é você conseguindo um emprego melhor ou é você economizando um pouco. Chega no momento em que você atingiu o melhor emprego que você podia e você economiza o máximo que você pode. Então chega no limiar, no máximo, na parte de baixo e na parte de cima. Então esse crescimento ele só se dará através de ativos. E para você correr mais risco, você pode ganhar mais rentabilidade. E chega no momento em que você precisa viver de dividendos. Afinal de contas, o seu plano futuro lá na frente é viver de renda. Os dividendos vão pagar o seu padrão de vida. Ou você vai ter que vender aquelas empresas que cresceram e vai ter que pensar numa estratégia de negócios. Mas esses são os 3 melhores mosqueteiros para você. E aqui eu vou trazer aqui embaixo
um exemplo de um fundo imobiliário, um fundo de papel, um exemplo didático para você que vai completar, e vamos começar a falar sobre os dividendos. É o fundo, talvez você tenha, me conta se você já tem VEG, já tem Viva, Telefônica aí, ou o fundo RBRR11. Não sei se ele está aí na sua carteira. RBRR11. Este fundo trouxe aí para você ver os dividendos, dividend yield nos últimos 12 meses de 6,95%. Então, o que é esse dividend yield? É o que rendeu nos últimos 12 meses o dinheiro trabalhando para você. Então, você tem um mosqueteiro que trabalha sem que você tenha que trabalhar, você tem um mosqueteiro que vai trabalhar para você, e você tem um mosqueteiro que corre o risco e que pode crescer ou não, né? E ele pode crescer muito, como esse aqui cresceu muito. Esse aqui cresceu pouquinho. Tem outros que vai crescer negativo. Por exemplo, esse aqui, se você fosse dispor, vender ele, neste momento ele estaria com prejuízo de menos 6,17. Então, o crescimento aqui, menos 6,17. Então, esse mosqueteiro aqui já não está bom para vender ele agora, mas é um mosqueteiro muito bom para dividendo. Enquanto aqui a Vivo, ela também é um bom, já não está tão bom para crescimento, mas para dividendo ela está muito bom, está com 6,03. Olha aqui que legal, 6,03% com base na data de gravação deste vídeo, desta aula. Enquanto já a VEG aqui já está com 0,65. Ela é uma péssima mosqueteira, né? Um péssimo mosqueteiro para gerar dividendo. Então, para gerar dividendo, não dá para ficar contando com a VEG, mas dá para contar com ela como crescimento, ou uma empresa de crescimento. Se quiser conhecer um pouco mais da VEG, tem um relatório completo aqui para você nesta descrição do vídeo, não só da VEG, mas vários conteúdos para você estudar. Para quê? Para você pegar esse desenho, fazer ele aí no seu caderno de excelência no bolso, e vai começar a pensar, será que dá certo isso aqui para mim? Para sua estratégia? E aí você começa a entender como que você vai simplificar as coisas. Esquece, para de tentar complicar o mundo, para de tentar caçar chifre na cabeça de cavalo. Não sei como é que você usa esse ditado aí na sua região ou no país que você está, mas aqui em Minas a gente fala assim, ó, para de ficar caçando chifre na cabeça de cavalo. É simples. E o meu objetivo aqui é simplificar a sua vida sem ser simplório, ou seja, sem banalizar nenhum conceito. Aportes todos os meses que vai sair do seu salário, do seu trabalho. Empresas de crescimento, você escolhe qual risco você quer correr e busque empresas boas pagadoras de dividendo. Esses 3 mosqueteiros é a única forma que eu entendo que você vai conseguir atingir a sua liberdade financeira, vai conseguir viver de renda, vai conseguir ficar rico, vai conseguir atingir os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos. Como eu disse lá na La Casa de Juros, você vai atingir o seu Plano Paris. E aí, fez sentido esse conteúdo para você? Se sim, deixa aí o seu like, compartilhe com quem merece, quem precisa deste conteúdo. Depois bora lá para os comentários e me conta o que você achou deste nosso plano, desses nossos mosqueteiros do bolso, do Excelência no Bolso. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!